Olá, que bom que nós estamos juntos aqui para estudarmos a Bíblia nesse tema tão atual e tão importante que é a doutrina da igreja, também chamado eclesiologia. Hoje nós vamos iniciar no nosso estudo com a nossa capa e o slide número 1. Você vai ver que eu estou dando o nome de coisas corretas em igrejas erradas e coisas erradas em igrejas corretas. Existe também coisas erradas em igrejas erradas e coisas corretas em igrejas corretas. Coisas erradas em igrejas erradas é algo comum, normal, é por isso que as igrejas são erradas. Algumas igrejas são erradas, é por isso que existem igrejas erradas, porque elas têm várias coisas erradas dentro dela. E o espantoso é que também existam coisas corretas em igrejas erradas e coisas erradas em igrejas corretas. É claro que o ideal é coisas corretas nas igrejas corretas. Então, o nosso estudo de hoje vai tratar sobre estas coisas. Vamos começar então. Você está vendo aí a capa com o título no slide 1. O slide 2 é uma recapitulação do que a gente estudou em especial na lição passada, 14, mas também já estudamos em outras lições um pouco, e é o que está no slide 3, as diferentes classificações de igrejas. Diferentes classificações de igrejas. Vamos lá, vamos começar. Slide 4. Eu apresento para vocês a classificação dos historiadores. Então, os historiadores, eles classificam as diferentes igrejas segundo nomes e datas e fundadores e características na linha do tempo. A história é o estudo dos acontecimentos e personagens ao longo do tempo. Então, este aí é um exemplo de uma classificação de historiadores. Não é única, nem todas são desse jeito, e varia também entre eles, entre os próprios historiadores, historiadores da igreja e historiadores da humanidade como um todo. Nos livros de história, tanto histórias da igreja como histórias da civilização, das civilizações, história geral, história universal, história da humanidade, existem classificações e essa é uma delas que eu tirei da Wikipédia. Então, a fonte está embaixo, é o português de Portugal, provavelmente foi feito por pessoas lá em Portugal. Então, nós estamos vendo aí como que uma linha de historiadores entende a evolução da igreja e as consequentes diferentes nomes e denominações, classificando essas diferentes igrejas com nomes e denominações diferentes em diferentes linhas. Então você vê aí que ele começa bem à sua esquerda com o que ele chama de cristianismo primitivo. Aí ele coloca aí um ponto que é o Concílio de Éfeso, no ano 431 depois de Cristo, em que se forma o que ele entende ser a primeira diferença, a primeira divergência, a primeira ruptura entre as igrejas primitivas, que ele chama de cristianismo primitivo, e ele chama essa linha, essa primeira linha que diferenciou-se do cristianismo primitivo, ele chama de nestorianismo. Nestorianismo. Por causa de um pastor, chamado Nestor, que propôs aí uma maneira de ser igreja, de entender a fé cristã própria, e algumas igrejas o seguiram, e esse historiador diz que isso aí inclui, o nestorianismo inclui a igreja assíria do Oriente e a antiga igreja do Oriente. Você vê que ele continua com essa linha do cristianismo primitivo, que para ele você vai ver logo em seguida que é o catolicismo. Quando vê, ele diz que no concílio de Calcedônia, no ano 451 depois de Cristo, uma outra linha de igreja se forma, que ele chama de igrejas ortodoxas orientais. Continua aí o cristianismo primitivo, que você vai ver daqui a pouco que este
historiador entende como o catolicismo. Mais à frente, no século XI, né, em torno do ano 1000 e pouco, existe o cisma do Oriente, se eu não me engano, 1054, o cisma, ou ruptura do Oriente, gerando aí uma linha que continua sendo a vermelha aí, né? Não, na verdade passa a ser vermelha, antes ela é verde, né? E essa linha vermelha ele chama de rito latino, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, e essa linha azul mais intensa embaixo ele chama de igrejas ortodoxas, que depois em algum momento tem uma derivação para cima, se aproxima do catolicismo, há uma comunhão depois que ele chama de comunhão plena entre o rito latino e o rito oriental, formando aí essa junção desses dois ritos, uma Igreja Católica Apostólica Romana que está até os dias atuais. Ele localiza a Reforma Protestante dentro dessa linha que era a Igreja Católica de rito latino, isso é correto. E, como eu já tenho dito, a Reforma Protestante é uma reforma das igrejas católicas. E aí surgem a Igreja Anglicana, o protestantismo, que provavelmente para ele é o luteranismo, os anabatistas, e depois o restauracionismo, que a gente vai ver o que é. Eu já vou te adiantar que essa classificação desse historiador tem erros, tem equívocos. Ele comete alguns erros nessa classificação, nessa descrição. O primeiro erro é considerar o cristianismo primitivo como o catolicismo. Os católicos, de maneira geral, teólogos e historiadores católicos, de maneira geral, entendem que o catolicismo é o cristianismo original. Nesse sentido, eles entendem que a Igreja Católica é a igreja original, a igreja apostólica, a igreja que veio de Jesus Cristo. Isso não é verdade, nós já demonstramos aqui claramente que não é verdade. O catolicismo ele começou a se formar em torno do ano 250 depois de Cristo, ou seja, depois de 250 anos, 200 e poucos anos após Pentecostes, é que o catolicismo começou a tomar forma. E ele tomou forma mais estreita, mais definida após a conversão de Constantino, e cada vez mais após Constantino, o catolicismo foi se definindo mais e mais como uma particular maneira de se entender a fé cristã, uma denominação dentro da fé cristã. E no ano 250 aproximadamente se formou também as igrejas fiéis. Na verdade, a primeira ruptura não foi Éfeso, não foi em 431 depois de Cristo, foi aproximadamente no ano 250. Que é chamado a grande desfraternização das igrejas, foi no concílio de Cartago, não foi no concílio de Éfeso, em 431, foi no concílio de Cartago, em 250 aproximadamente, depois de Cristo, e se formou o que se chamou igrejas católicas e o que se chamou igrejas fiéis. Nós já falamos sobre isso em lições passadas. O que fez a divisão foi a polêmica, a divergência entre esses dois ramos, Igreja Católica e Igrejas Fiéis, que os católicos apelidaram de anabatistas, então igrejas católicas e igrejas anabatistas, né? As igrejas católicas, elas tiveram esse nome pelos próprios católicos, os próprios católicos se chamavam de católicos, e eles apelidaram as igrejas que não eram católicas, que permaneceram fiéis à Bíblia, de igrejas anabatistas. As igrejas que permaneceram fiéis à Bíblia não se chamavam de anabatistas, elas se chamavam de igrejas fiéis à Bíblia. Então, esses termos, católico e anabatista, foram cunhados pelos católicos. Então, essa foi, de fato, a primeira grande divisão. E o que ele chama aí de cristianismo primitivo, na verdade, é o cristianismo católico. E essa linha aí, a partir desse entendimento, é mais ou menos verdadeira em relação ao ramo católico. Então, na verdade, o que ele está apresentando aí, nesse quadro que você está vendo agora, é o ramo católico. Ele não apresenta o ramo das igrejas fiéis. Vamos para o slide 5. Nessa mesma verbete da Wikipédia, ele define, o autor, esse historiador, define catolicismo. O catolicismo é a Igreja Católica Apostólica Romana, ou simplesmente Igreja Católica, e é constituída por 23 igrejas particulares sui iuris. Sui iuris é um termo latino, usado no direito romano,
que significa o âmbito de autonomia ou independência individuais entre pares, uma espécie de espaço soberano de um direito pessoal. Então, são igrejas, aí mesmo está dito aí, né, isso é confirmado em outras fontes, que na verdade o que a gente chama de Igreja Católica Apostólica Romana não é uma igreja só, são muitas igrejas. Aí ele fala em 23. Eu já vi outros textos falando em 40 igrejas diferentes, agrupadas num grande nome chamado Igreja Católica Apostólica Romana. Isso mostra para nós aí uma falácia muito comum entre historiadores e teólogos católicos e padres católicos, e entre membros também da Igreja Católica, quando eles dizem que a Igreja Católica é uma igreja unida, uma igreja só, uma igreja única, não é dividida igual os evangélicos. Os evangélicos têm vários nomes de igrejas diferentes, os evangélicos são divididos em várias igrejas diferentes, que isso está errado, porque Jesus ele quer uma igreja unida. A própria Igreja Católica é extremamente desunida. Talvez muitos católicos não saibam disso. A Igreja Católica não é uma só. Elas são igrejas extremamente variadas. Aí está falando em 23, você vai ver, na verdade, daqui a pouco ele lista 24, é um outro erro dele. E, na verdade, eu já vi outros estudos, outros detalhamentos e descrições da Igreja Católica que listam 40 igrejas diferentes naquilo que a gente chama de Igreja Católica Apostólica Romana. Estas igrejas autônomas, chamadas de ritos também, empregam vários ritos litúrgicos, ou seja, várias diferenças de maneira de cultuar a Deus, de fazer a missa ou culto. Estas 23 igrejas particulares católicas sui iuris, são 23 católicas sui iuris que usam o rito latino, aliás, o bizantino, e uma única igreja particular, uma única igreja católica particular, chamada latina, que usa também dentro dela vários ritos, todos eles latinos, o rito romano, o rito ambrosiano, o rito bracarense e outros mais. Então aí está começando a mostrar para nós a extrema diversidade que existe dentro da Igreja Católica. Se você pegar os teólogos católicos, ou todas as pessoas que se dizem teólogos dentro da Igreja Católica, sejam do clero ou do laicato, aí então a diversidade é infinita. Você vai ter católico que acredita na reencarnação, que é espírita, kardecista, portanto. Você vai ter católico que não acredita na reencarnação. Você vai ter católico que acredita em ET. Você vai ter católico que não acredita em ET. Você vai ter católico que acredita em duende, em fada, em gnomo. Você vai ter católico que frequenta o terreiro de macumba, de feitiçaria, que lá na igreja, o que ele chama de Nossa Senhora, lá no terreiro de macumba, ele chama de pombagira, ou de Iemanjá. E para ele é a mesma coisa. Para esses católicos, e são muitos, que vão na missa, por exemplo, e lá falam, eu sou devoto de Nossa Senhora Aparecida, ou de Nossa Senhora das Dores, ou de Nossa Senhora de Fátima, alguma Nossa Senhora, e eles vão em peregrinação, por exemplo, a Aparecida do Norte, ou outra cidade qualquer, e dizem que são devotos daquela Nossa Senhora. Esse mesmo católico, homem ou mulher, vai no terreiro de macumba, de feitiçaria, e lá o pai de santo, a mãe de santo, incorpora uma pombagira, Iemanjá ou outra qualquer, pombagira das águas, não sei mais o que, das cachoeiras, não sei mais do que, e para ele é a mesma Nossa Senhora. É a mesma coisa. Ele chama de Nossa Senhora dentro da missa, da Igreja Católica, e lá no terreiro ele chama de Iemanjá ou pombagira. Lá na Igreja Católica, essa Nossa Senhora é uma mulher santa, boazinha. Lá no terreiro de macumba é uma sem-vergonha, prostituta. Mas alguns católicos acham que é a mesma coisa. Então, para eles, o que eles chamam de Nossa Senhora, ela é uma mulher ora casta e pura, ora sem vergonha e prostituta. Então, você vai levando essa diversidade dentro da Igreja Católica. Se você conhecer a Igreja Católica, eu já disse que eu nasci na Igreja Católica, fui católico há 22 anos, um bom católico. Eu era um bom católico, eu ia na missa todas as semanas, todos os domingos. Quando algum domingo faltava, por algum motivo de força maior, eu ia durante a semana para compensar aquele domingo que eu não fui. Eu cumpria os ditames. Eu fiz o catecismo, para fazer a primeira comunhão. O catecismo eu aprendi
Fui bem ensinado, inclusive, várias coisas lá dentro do catecismo. Eu aprendi que Jesus nos leva ao Pai. Eu aprendi que Jesus é o nosso Salvador. Ele é que nos perdoa os pecados. Ele é que deu a vida por nós. O que eu digo sempre, que dentro do catolicismo existem verdades, existem ensinos corretos. Uma grande quantidade de ensinos errados, mas existem corretos. E eu dou graças a Deus porque Ele me fixou, principalmente os ensinos corretos. Mas mesmo sendo um católico, um bom católico, eu senti uma grande falta de Deus, porque o catolicismo é fraquíssimo em Bíblia. Às vezes eles tentam enganar a gente, dizendo que eles estão estudando a Bíblia, mas não estão, não. Eles não estudam a Bíblia para valer. Não estudam. Porque se estudar a Bíblia para valer, eles deixam de ser católicos. Não tem como ser católico e estudar a Bíblia para valer. Então eles pegam um pedacinho, um versículo aqui, outro versículo ali e tal, mas o que eles estudam mesmo é a doutrina católica, o magistério da igreja e a tradição católica. É isso que eles estudam de fato. Então, o católico que estudar a Bíblia mesmo de verdade, para valer, ele vai deixar de ser católico. Ele não consegue ser. É impossível ser católico e estudar a Bíblia para valer. Então, eu senti uma grande falta e já disse que foi um padre católico, padre Herculano, que eu fui conversar com ele, e ele me viu a minha angústia, a minha ansiedade para conhecer mais a Deus, e ele me recomendou ler a Bíblia, e por causa disso, eu me converti a Cristo. Eu não me converti à igreja evangélica. A gente não se converte à igreja evangélica, a gente se converte a Cristo. Eu me converti ao Senhor Jesus. E aí, convertido ao Senhor Jesus, eu vi que não era possível ficar numa igreja idólatra. Então fui e Deus me orientou a ficar numa particular, numa determinada igreja evangélica. É uma igreja batista. E hoje nós estamos aí também numa igreja batista até hoje, porque a igreja batista por princípio, a igreja mais bíblica que existe. Nem toda batista vai ser assim, deveria ser. Infelizmente, se usa o termo batista para igrejas que não são bíblicas, 100% bíblicas, mas também existem igrejas que são 100% bíblicas, mas não têm o nome batista, mas uma igreja batista verdadeira, ela vai ser 100% bíblica. É o nosso caso da IBCL aqui. E dentro da igreja católica eu estudei quando era até 22 anos, e continuo estudando até hoje, porque eu estudo igrejas de uma maneira geral, inclusive a igreja católica. Você vê claramente que existe uma profusão de divergências fantástica, é uma coisa impressionante. Se você conversar com os católicos, cada católico pensa uma coisa diferente. É uma igreja na cabeça de cada um, é uma doutrina e uma teologia na cabeça de cada um. Tem católico de tudo quanto é jeito possível e imaginável de você pensar. Como eu te disse, tem católico que acredita em duende, fada, gnomo, cristais, elefante na casa, que dá sorte, ferradura, pé de coelho, horóscopo, muitos deuses, não acredita em nada, acredita que morreu, acabou, tem de tudo, no catolicismo tem de tudo. Então, a igreja católica é a igreja mais confusa que existe. Não existe igreja mais confusa que a igreja católica, não existe. Então, essa ideia de que o catolicismo é uma igreja única, com uma só doutrina, com um só entendimento, um só ensino, é completamente falacioso. Vamos para o slide 6. Esse autor, esse historiador aí que fez essa verbete da Wikipédia, ele classificou as 23 igrejas nessas aí, ó. Igreja assíria, Igreja Particular Latina, Igreja Católica Bizantina Albanesa, Igreja Católica Ítalo-Albanesa, essas aí são as igrejas que fazem parte da Igreja Católica. Tudo isso aí é Igreja Católica, mas cada uma diferente da outra. Igreja Católica Bizantina Bielorrussa, Igreja Católica Búlgara, Igreja Católica Bizantina Eslovaca, Igreja Católica Bizantina Georgiana, a grega, a húngara, a Igreja Grego-Católica Melquita, a Igreja Grego-Católica Romena unida com Roma, a Igreja Católica Bizantina Russa, a Rutena, a Sérvia, a Igreja Grego-Católica Ucraniana, a Igreja Maronita, a Igreja Católica Sírio-Malankar, a Igreja Católica Síria, a Igreja Caldeia, a Igreja Católica Sírio-Malabar, a Igreja Católica Armênia, a Igreja Católica Copta, a Igreja Católica Etíope, se você contar aí dá 24, não dá 23. E depois ele fala da renovação carismática católica, que não é uma igreja separada da igreja católica, né? A renovação carismática católica, a renovação católica carismática, é parte da igreja católica romana, né? Não é uma igreja separada. Ele tem um equívoco aí.
Bom, a não ser que se separou recentemente, eu não estou sabendo, mas até onde eu sei, é um movimento dentro da Igreja Católica de rito latino, né? Vamos dizer assim. E ele lista aí algumas igrejas autodenominadas católicas que não estão em comunhão com Roma. Então, a Igreja Católica Apostólica Brasileira existe, já ouvi falar, conheço até um padre dela. Não tem ligação nenhuma com Roma, não aceita o Vaticano, não aceita o Papa, tem um bispo próprio aqui no Brasil que comanda ela, não tem nenhuma relação com o Papa. Igreja Católica Apostólica Carismática, Igreja Católica Apostólica Conservadora do Brasil, Igreja Católica Apostólica Renovada, Velha Igreja Católica, Igreja Católica Anglo-Luterana, Igreja Católica Nacional Polonesa. E deve ter mais. No slide seguinte, o slide 7, ele tenta definir o que é o nestorianismo e diz aí o que não é muito importante para o nosso estudo aqui. O protestantismo, ele coloca que teve a sua origem na Reforma, né, em Lutero, e foi combatido pela Igreja Católica através da Contra-Reforma no Concílio de Trento. Aí ele começa a tentar classificar, ele diz assim: primeiro tem-se o protestantismo conservador. Este grupo é mais conhecido como cristãos protestantes, pois os pentecostais são denominados simplesmente de evangélicos. Aliás, a categorização entre protestantismo histórico e pentecostal é mais didática do que factual, pois suas fronteiras são difíceis de se delimitar. Tal distinção aparece principalmente em obras da sociologia da religião. De fato é difícil mesmo, já comentamos isso, mas ele aí comete um equívoco, porque ele coloca os evangélicos fora dos protestantes. Não é bem assim. Evangélico no Brasil, pelo menos, é uma maneira de se referir a todo mundo que não é católico, praticamente isso. Muitos assim entendem, o que também não é verdade. Há uma confusão muito grande. Nós já temos falado isso, vamos continuar falando aqui. Eu estou colocando para você essas coisas para você ver como que realmente é confuso. Mas daqui a pouco nós vamos esclarecer tudo e vai ficar tudo muito claro. O slide seguinte, o slide 9, ele tenta criar uma classificação dentro do protestantismo. Então ele chama de protestantismo conservador histórico, os luteranos e os calvinistas, os reformados, os presbiterianos e os congregacionais. Aí ele cria uma outra classe chamada protestantismo conservador radical, que seriam os anabatistas e os puritanos. Não existe igreja puritana. Os puritanos são um tipo de cristãos muito dentro do presbiterianismo. Então ele comete um equívoco aí. Protestantismo conservador tardio, batistas, metodistas e adventistas. Batistas não são protestantes, ele comete outro equívoco aí. Tem uma série de equívocos e erros nessa classificação dele. Protestantismo inglês, igreja anglicana e igreja episcopal. O igreja episcopal é o nome da igreja anglicana fora da Inglaterra. No Brasil, por exemplo, é assim, né? A igreja episcopal no Brasil é a igreja anglicana. Então ele vem também dizendo o seguinte: como anteriormente descrito sobre o protestantismo pentecostal, este grupo é mais conhecido como cristãos evangélicos, pois os conservadores são simplesmente denominados de protestantes. Portanto, sob esta designação, os pentecostais são diversos grupos heterogêneos, que em comum enfatizam a presença do Espírito Santo e suas manifestações nos cultos. Eles são classificados em pentecostais, primeira onda, deutero-pentecostais, segunda onda, e neopentecostais, terceira onda. Essa classificação de ondas dentro do pentecostalismo, ela existe mesmo. Tem alguns outros historiadores que fazem uma outra classificação de igrejas e eles tomam o pentecostalismo, né, que surgiu no ano 1900, lá nos Estados Unidos, na Rua Azusa, com 3 ondas. Então, os pentecostais, primeira onda, são Assembleia de Deus, principalmente. Os deutero-pentecostais, segunda onda, seria a Igreja do Evangelho Quadrangular e a Congregação Cristã no Brasil. E os neopentecostais, também chamado terceira onda de pentecostalismo, são os mais recentes no Brasil, em alguns outros países, que é Deus é Amor, Brasil para Cristo, Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja da Graça, Igreja Mundial do Poder de Deus e outras, Sara Nossa Terra, Renascer em Cristo e outras mais. O slide seguinte, o 10, ele tenta nos fazer entender o que é a ortodoxia oriental,
Ele vem também classificando aí dentro. Você deve estar vendo que é bastante confuso a classificação dele. Ele define o que é ortodoxia, que é um termo aí usado para descrever as igrejas ortodoxas orientais e a igreja católica ortodoxa, ou simplesmente igreja ortodoxa. E isso não é uma boa definição, porque ortodoxia é um termo que significa estar correto. Só isso e mais nada. Aí ele usa o termo ortodoxia de um jeito ruim, porque dá a impressão que só as igrejas ortodoxas que são corretas. Isso não é verdade, de jeito nenhum. O slide 12, ele continua fazendo essa distinção aí das igrejas ortodoxas, e você vê a quantidade de nome que aparece, né? Muita coisa, não vou me delongar nisso, porque não tem muito proveito isso para o nosso estudo aqui. Apenas para mostrar para você como que não é fácil classificar igrejas, e como varia muito, e há muitas classificações diferentes, e várias delas não são corretas, tem equívocos de toda forma. Aí ele cria uma classe aí, dentro das igrejas chamada restauracionismo, onde ele coloca os mórmons, as testemunhas de Jeová e os adventistas. E ele, no slide 14, ele cria aí uma classe chamada outros ramos da igreja. E aí ele põe aí um monte de nome, antitrinitarianos, né? Vários nomes aí, onde aparece de novo os mórmons e as testemunhas de Jeová, os esotéricos. Então veja que ele considera os Rosa Cruz como uma igreja, né? Um absurdo isso. Rosa Cruz não é uma igreja. Os gnósticos não são uma igreja. Nem sei o que é católico liberal. E depois ele põe não categorizados, ou seja, uma categoria não categorizada, né? Uma contradição em si mesmo. Aí ele põe alguns nomes aí, que eu nem conheço. William Branham, eu tenho uma ideia, um pentecostal norte-americano, mas você vê que é muito confuso. Na verdade, essa classificação ela é pouco útil e mais confunde do que esclarece, na minha opinião. No slide 15, esse mesmo historiador ele faz uma outra maneira de apresentar as diferentes igrejas. Ele coloca aí o nome das diferentes igrejas, o fundador, o ano de origem, o local de origem. Então você vê aí que ele coloca a Igreja Católica Apostólica Romana tendo como fundador Jesus Cristo, no ano 33, que é aproximadamente o Pentecostes, em que o Espírito Santo desceu à terra. E olha o local de origem, Roma, meu Deus do céu. Esse historiador aí, ele provavelmente não é cristão. Ele não conhece nada das coisas de Deus. O Espírito Santo desceu em Jerusalém, não em Roma. A igreja não se originou em Roma. A igreja se originou em Jerusalém, está em Atos dos Apóstolos, com todas as letras que precisam estar para a pessoa saber disso. Ele não conhece a Bíblia, esse historiador. Você vê como é o problema. Está no Wikipédia. Aliás, a Wikipédia é o seguinte, você pode confiar nela? 100% não. Não confie na Wikipédia. Porque a Wikipédia é qualquer um que faz, você nem sabe quem faz. Todo mundo pode mexer nela. Então a Wikipédia ela é uma fonte não confiável. Por que eu pus ela aqui? Porque, primeiro, ela é muito acessível, você consegue ela na hora, né? Você vai no Google, paf, ela aparece na mesma hora. Segundo, ela é de ampla disseminação. Se eu fosse buscar isso num livro, na prateleira de uma biblioteca, poucas pessoas teriam acesso e tal. É mais difícil o acesso também para mim. Terceira razão, ela pode nos orientar, a Wikipédia, pode nos orientar para a gente buscar fontes mais seguras. Né? Mas aqui, na verdade, ele está apresentando um mito muito comum, principalmente entre os católicos, mas também entre os seculares, que a Igreja Católica Apostólica Romana é a igreja verdadeira, original, apostólica, Jesus Cristo que a fundou no ano 33. E olha para você ver, em Roma, que absurdo, que ignorância, que ignorância, que ignorância das coisas de Deus, que ignorância da Bíblia. É isso que eu tenho frisado constantemente. Irmão, irmã, a ignorância sobre a Bíblia é muito grande, principalmente no Brasil. Principalmente no Brasil. É raro você encontrar um cristão brasileiro que conhece a Bíblia bem. Entre os católicos é quase impossível. Quase impossível. Entre os evangélicos, né, vou usar esse termo,
há muitos mais, uma grande quantidade, muitas vezes maior, de evangélicos que conhecem a Bíblia bastante bem. Mas mesmo entre os evangélicos, principalmente entre os novos evangélicos, conhece pouco. Nós temos que combater esse mal. Né? Isso aí é um absurdo, dizer que a Igreja Católica foi fundada por Jesus Cristo no ano 33 em Roma. Absurdo total, completa ignorância. Não é nem uma questão de fé ou dogma, isso é uma questão de história. Esse historiador não sabe história. Simplesmente isso. Aí ele vem listando uma série de nomes, ele acerta em vários pontos, ele não só erra, acerta também. No slide 16, eu vou fazer para você um preâmbulo, um parênteses, para que você possa entender melhor tudo isso que a gente está falando. Você já deve, muitas vezes, ter ficado confuso com esses termos. A igreja e as igrejas. O singular a igreja e o plural as igrejas. Vamos entender bem isso. Quando a gente fala de a igreja, normalmente a gente está falando do corpo de Cristo, da noiva de Cristo, da universal assembleia, da igreja dos primogênitos, do conjunto de todos os verdadeiros cristãos, de todos os lugares e de todos os tempos, independentemente da denominação ou placa que está ou que pertence. Também está se falando que só Deus sabe quem são essas pessoas que compõem a igreja. Só Deus sabe quem é a igreja. Por isso a gente diz que a igreja, como conjunto de todos os cristãos de todas as épocas, de todos os lugares, os verdadeiros cristãos de todas as épocas, de todos os lugares, é invisível para nós. Só Deus vê ela. Nós nunca vemos essa igreja. Nós não sabemos quem são todos os verdadeiros cristãos de todos os lugares, de todos os tempos. Nós não sabemos nem quem são os verdadeiros cristãos da nossa cidade. Todos os verdadeiros cristãos da nossa cidade, nem da nossa cidade nós conseguimos saber, quanto mais do mundo inteiro, quanto mais de todos os tempos. Então é por isso que alguns chamam essa igreja, que é a igreja, o corpo de Cristo, de igreja invisível. Não existe esse termo igreja invisível na Bíblia, mas ele é um bom termo, ele não está errado não, se você entende o que ele significa. Em Hebreus, capítulo 12, verso 22, você tem uma descrição desta igreja que é o corpo de Cristo, que é a universal assembleia, que é a igreja dos primogênitos, que é o conjunto de todos os verdadeiros cristãos, de todos os lugares e de todos os tempos. Diz assim Hebreus 12, 22, mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia. Versículo 23. E a igreja dos primogênitos, arrolados nos céus. Até aí. Então isso aí é uma das partes da Bíblia que mostra que existe uma igreja só. Qual é essa única igreja que existe? A universal assembleia, a igreja dos primogênitos, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo, o corpo de Cristo, a noiva de Cristo, a igreja invisível, o conjunto de todos os verdadeiros cristãos de todos os lugares, de todas as épocas. Há mais textos da Bíblia que falam disso, vários textos. Aos Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 4, Paulo diz assim: há somente um corpo, o corpo de Cristo, ou seja, há somente uma igreja. Qual é essa única igreja que existe? A igreja católica? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Alguns católicos, vários católicos vão falar isso. A única igreja que existe é a igreja católica, a única igreja verdadeira que existe é a igreja católica. Isso é falso, isso é uma brutal mentira. Esta única igreja, esse único corpo que Cristo tem,
é o que Hebreus fala, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos, a sua noiva, que é uma só. Jesus não vai casar com várias mulheres. Ele não tem várias noivas, ele tem uma noiva só. Ele não é polígamo. Deus fez uma mulher para um homem, Deus fez Eva para Adão. Um homem deve casar com uma mulher só. Jesus vai cumprir a regra, ele é um homem. Ele vai casar com uma mulher só, com uma noiva só. E essa única noiva é a sua igreja, a única igreja que ele tem, o seu corpo, o único corpo que ele tem, que é o que nós estamos falando. É o conjunto de todos os verdadeiros cristãos de todos os lugares, de todas as épocas. Jesus fala disso, Jesus não fala do seu corpo, Paulo é que fala. Mas Jesus fala disso em João 15, quando ele fala da videira verdadeira. Ele diz assim no versículo 1, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. E vós sois os ramos que estão em mim. Então ele se compara a um pé de uva, né, uma videira, e todos os cristãos estão ligados nele, como ramos. Então essa única videira, eu sou a videira verdadeira. Jesus não é um conjunto de videiras, ele é uma videira só. Eu sou a videira verdadeira. Percebe o singular? Eu sou a videira verdadeira. Então só existe um Jesus. Só existe um corpo de Jesus. A cabeça, que é Jesus, está no seu corpo, que é único. Então isto é a igreja. E muitas vezes nós estamos nos referindo como a igreja nesse sentido. Mas existem também as igrejas, que são as igrejas locais. São as placas de igreja. Elas são necessárias. É a única maneira de a igreja singular existir. As igrejas locais têm nome, que são denominação ou placa, endereço, rol de membros, líderes humanos, regras próprias, etc. É o conjunto de alguns cristãos que estão debaixo de um nome ou denominação ou placa, que tem um endereço, que tem uma lista com os nomes dos membros ali, que tem pastores humanos, diáconos humanos, líderes humanos, que tem regras próprias para aquela igreja, misturados verdadeiros com falsos. Então, na igreja de Jesus Cristo, seu corpo, só tem cristão verdadeiro. Só quem é convertido de verdade, só quem é cristão de verdade que pertence a Cristo. Ao seu corpo, à sua igreja, à sua noiva. Mas nas igrejas locais, particulares, tem verdadeiros cristãos misturados com falsos cristãos. Todos sabem quem são esses cristãos que se reúnem debaixo de uma placa, um nome, endereço, pastores, rol de membros, regras, todos sabem quem são. É o João, é a Maria, é o Antônio, é o Pedrinho, é o Marcelo, é esse, é aquele. Por isso ela é visível, a igreja local é visível, não é invisível. E as igrejas locais, as igrejas, são as igrejas de Cristo. Cristo conhece a todas. Vamos ver isso na Bíblia? Vai lá para Apocalipse, abre sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, e você vai ver que isso existe, né? Nem precisaria começar por Apocalipse, o próprio Novo Testamento, né? Igreja de Roma, igreja de Corinto, as igrejas da Galácia são várias, igreja de Éfeso, igreja de Tessalônica, de Filipos, igreja de Colossos, igreja de Tessalônica e muitas outras igrejas. Aqui em Apocalipse aparecem outras ainda, as 7 igrejas, né? Algumas se repetem, Éfeso está nas cartas de Paulo e está nas cartas de Jesus. Mas Sardes não está, Esmirna não está, Laodiceia não está, Tiatira não está, Filadélfia não está. A única que está, na verdade, é Éfeso, né? Nos dois conjuntos de cartas, as cartas apostólicas e as cartas de Jesus. Só Éfeso está nas duas. O resto, elas são diferentes. Então, o próprio Novo Testamento mostra que existem igrejas, no plural. O que Paulo falou para Corinto não é a mesma coisa que Paulo falou para Roma, que não é a mesma coisa que ele falou na primeira carta aos Tessalonicenses, nem a segunda. Na verdade, aí é tudo Tessalônica, mas as igrejas eram diferentes e plurais, e as orientações eram diferentes. Aqui também, em Apocalipse, a mesma coisa acontece, e você vê aqui no capítulo 1 de Apocalipse, verso 10, João dizendo, achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta dizendo, o que vês escreve em livro e manda 7 igrejas. Jesus lista o nome das 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, ou seja, 7 igrejas, plural.
Jesus não mandou escrever uma carta só para todas as igrejas igualzinho. Não, João, escreve uma carta só que vai servir para a minha igreja. Qual igreja, Senhor? Todas, porque todas são uma só. Não, Jesus falou, manda uma para Éfeso, porque para Éfeso eu vou tratar de um jeito. Manda outra para Esmirna, porque Esmirna eu vou tratar de outro jeito. Ou seja, Jesus identificava, conhecia as igrejas particularmente, pluralmente, diferentemente. E continua dizendo, voltei meu João para ver quem falava comigo e voltado vi 7 candeeiros de ouro. Esses candeeiros de ouro são as igrejas, né? O próprio texto aqui de Apocalipse diz que são elas, candeeiros são candelabros ou lâmpadas ou candeias. Então as igrejas são retratadas por Jesus aqui como lâmpadas, né? Porque Jesus falou que nós somos a luz do mundo, né? Então nós somos lâmpadas acesas, mas são diferentes lâmpadas. Cada igreja é uma lâmpada. Cada igreja é uma lâmpada. E no meio dos candeeiros, das lâmpadas, passeava uma pessoa semelhante a um filho de homem, ou seja, um ser humano, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. É Jesus. Ou seja, Jesus, ele anda no meio das igrejas, ou seja, ele conhece as igrejas, ele tem trânsito entre as igrejas locais. Então, ele não trata com a sua igreja, a única igreja, o seu corpo, a sua noiva, de um modo único. Ele sabe que existem diferentes igrejas, ele sabe disso. Ele reconhece isso, ele aceita isso, porque Jesus é inteligente. Jesus é inteligente, Deus é inteligente. Ele sabe que é impossível ter uma igreja só. Quem vai pastorear uma igreja só? Que homem vai ser capaz de pastorear a igreja do mundo inteiro de uma vez só? Ninguém. O Papa não é essa pessoa, isso é uma falácia. Total falácia e mentira. A Igreja Católica faz uma maquiagem, ela aplica cosmético para que as pessoas pensem isso. Não é verdade. Não é verdade. Jesus, então, passeia no meio das igrejas locais, dos seus candeeiros, das suas lâmpadas, e diz mais, que os pastores das igrejas locais, aí no versículo 16, tinham na mão direita 7 estrelas. Os pastores são chamados de estrelas, ou seja, pequenas luzes dentro da luz maior que é a igreja. E diz assim, versículo 20, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos, ou os pastores, os mensageiros. Aqui anjo significa mensageiro, aquele que prega, aquele que ensina, são os pastores. Das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as próprias 7 igrejas. Por que 7? Ah, mas não tem 7 igrejas no mundo só. Claro que não, tem milhares, provavelmente milhões de igrejas no mundo. Por que 7? Porque 7 na Bíblia é o número do completo. Quando usa 7, quer dizer, eu estou falando de todas. Para não falar 1.214.372, hoje, daqui a um minuto funda outro, então tem que ficar atualizando esse número toda hora, é impossível. Tolice também fazer isso, para quê? Não precisa. Jesus falou 7, ou seja, todas. Todas. Então Jesus aqui está mandando cartas às 7 igrejas, como quem diz, estou mandando cartas a todas as igrejas. Seja lá quantas forem. E eu reconheço todas, e eu ando no meio de todas, seja 1 milhão, 2 milhões, 1 trilhão, eu ando no meio de todas. E todos os pastores dessas igrejas eu controlo. Estão na minha mão. O que significa pastor, o líder da igreja está na mão de Jesus? Significa que se precisar proteger, ele protege, mas se precisar apertar, ele aperta também. Está na mão significa, está no meu controle. Isso é maravilhoso, para a gente ver que Jesus nunca perde o controle das igrejas. Por isso ele é o grande pastor de todas as igrejas, ou seja, ele pastoreia o seu corpo, a sua igreja, pastoreando cada uma das igrejas individualmente, por meio dos pastores de cada igreja. Por isso os pastores devem ser muito cuidadosos e zelosos e tementes a Deus, porque Jesus pode pegar eles, tanto protege quanto aperta. Vamos para o slide 17. Eu comento um pouco mais essa diferença entre a igreja e as igrejas. A igreja, como corpo de Cristo, como a universal assembleia, a igreja dos primogênitos, a noiva de Cristo, o conjunto de todos os cristãos verdadeiros, de todos os lugares, de todos os tempos, existe desde Pentecostes do ano 32, depois de Cristo, né? A festa de Pentecostes do ano 32 depois de Cristo aconteceu no dia 1º de maio, um domingo, e nesse dia, 1º de maio de 32 depois de Cristo, um domingo, o Espírito Santo desceu
E começou a igreja no mundo. E essa única igreja sempre existiu, existe e existirá para sempre. E as igrejas, desde logo depois de Pentecostes, passaram a existir. A primeira igreja local foi Jerusalém, onde o Espírito Santo desceu. Mas logo depois foi fundada a igreja em Antioquia, foi fundada em Roma, foi fundada em Corinto. Na região da Galácia, as várias cidades que pertenciam à região da Galácia foram fundadas igrejas. Éfeso, Colossos, Filipos, Tessalônica, Sardes, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, e para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Basta você ver a história da igreja, como que o cristianismo ele se propagou rapidamente. E inicialmente as igrejas locais, tinham os nomes das cidades em que estavam. Então, no início, as igrejas locais, as várias igrejas, elas tinham um nome, tinha uma placa, tinha uma denominação. Qual nome era dado para cada igreja? Qual placa era dado para cada igreja? O nome da cidade que ela estava, porque em cada cidade havia uma só igreja, estava começando, as cidades não eram tão grandes, fora uma ou outra como Roma e outras, as cidades não estavam começando, as igrejas nas cidades. A partir de aproximadamente 250 depois de Cristo, passaram a existir igrejas com adjetivos que as qualificavam doutrinariamente. Então o nome das igrejas deixou de ser o nome da cidade e passou a ser o nome de uma qualificação doutrinária. Igreja católica, que tinha uma determinada doutrina, e igrejas fiéis, que tinham uma outra doutrina. A gente sabe pelas lições passadas que as doutrinas que diferenciaram a primeira vez a igreja e deu nome para ela diferente do nome que tinha de cidade, foram as duas doutrinas da regeneração batismal e da proeminência do presbítero monárquico. E a Igreja Católica aceitou essas duas heresias, né? A regeneração batismal é uma heresia que a Igreja Católica aceitou, as igrejas que vieram a ser chamadas católicas, e também as igrejas que vieram a ser chamadas católicas aceitaram a heresia da proeminência do presbítero monárquico. As igrejas que permaneceram fiéis à Bíblia, porque a Bíblia não apoia essas duas heresias, foram chamadas por si mesmas de fiéis, mas os católicos apelidaram essas igrejas fiéis, que não aceitaram essas duas heresias, de vários nomes diferentes, anabatistas, paulicianos, valdenses, batistas e muitos nomes. A partir da Reforma, 1517 depois de Cristo, passaram a existir as igrejas locais com nomes quaisquer. Aí passaram a ter nome dos fundadores, por exemplo, a Igreja Luterana. Lutero fundou. E assim por diante. Nomes bíblicos, né? Por exemplo, Igreja Presbiteriana. O presbiteriano tem a ver com presbítero, que é um termo bíblico. Então, igrejas com nomes que têm a ver com termos bíblicos. A própria Igreja Batista, ou Anabatista, tem a ver com batismo, que é um termo bíblico. E vários outros nomes diferentes. Igreja Reformada. Não tem a ver nem com o fundador, nem com a Bíblia, né? Foi com o ato de reforma. E aí passou a não ter regra para dar nome para a igreja. Pode dar o nome que quiser. Igreja... pode dar o nome que você quiser. Igreja... dá o nome que você quiser. Que você quiser. Pode dar. A partir da reforma e até agora, a igreja pode ter o nome que ela quiser. Que ela quiser. Que no Brasil está agora a moda do church, né? Tal coisa church. É um modismo. Pode dar. Igreja, alguma coisa church. Ou alguma coisa church. Pode dar. Às vezes não tem nenhum nome igreja, né? Comunidade da Graça. Nem aparece igreja no nome, né? Ou Comunidade Evangélica de Porto Alegre. Não aparece o termo igreja, não aparece o nome de fundador, não aparece... É um nome que quiseram dar. Tem igrejas que têm nomes completamente diferentes, né? Completamente diferentes, como Alvo da Mocidade. Eu conheço uma igreja no Brasil que chama-se Alvo da Mocidade. É o nome dela. Então, da reforma para cá, pode dar o nome que você quiser. Não é errado ter milhares de igrejas com milhares de nomes diferentes. Não é errado. Pode-se ter uma igreja em cada esquina, uma igreja em cada casa, desde que sejam todas corretas, biblicamente falando. Né? 18. Voltando à classificação, eu aponto
dois equívocos aí, né? A ideia de que a Igreja Católica foi fundada por Jesus Cristo no ano 33 em Roma, completamente errado. A ideia de que os anabatistas foram fundados por esses homens aí em 1525 na Suíça. Talvez até tenha existido um grupo de cristãos na Suíça por volta desse ano, com esses homens lá fazendo parte dela. De fato existiu mesmo, principalmente o Conrad Grebel. Ele está na história, né? Como um dos homens dessa época aí, que deu o nome de anabatistas para a igreja que eles estavam ali cuidando. Mas esse nome já existia muito antes. Esses aí não são os primeiros anabatistas. E aí vai a lista dele. Você vê que lá embaixo ele chama outros anabatistas de menonita. E aí vai. Aí no slide 19 tem um equívoco também. Ele diz que os batistas foram uma igreja fundada em 1609, lá na Holanda, né, Países Baixos, por esses dois homens. De fato, esses homens, e outros mais, lá na Holanda mesmo, por volta desse ano, quiseram, como muitos outros no mundo, antes, na época dele e depois, quiseram pegar igrejas que já existiam, reformadas, por exemplo, uma presbiteriana ou de outra linha, uma luterana, e queriam torná-la mais aproximada à Bíblia ainda. E aí eles fizeram isso e deram o nome de batistas. Porque esse nome batista já estava sendo, há muito tempo, associado a igrejas fiéis e corretas. Mas ela não começou nessa época aí. Isso é um erro, isso é um equívoco. Aí você vai vendo a lista, no slide 20 aparece outra lista, e vai vindo aí, tem várias coisas certas aí, não tem só erro nessa lista, tem algumas coisas certas. Por exemplo, a Igreja Internacional da Graça de Deus realmente foi fundada pelo Soares, a Mundial do Poder de Deus realmente foi fundada pelo Valdemiro Santiago, a Igreja Maná foi realmente fundada pelo Jorge Tadeu, lá em Portugal, em 84, e assim por diante. Tem coisas certas. Mas essa lista aí adianta muito pouco, não serve muito. Slide 21. Eu vou apresentar para você uma outra classificação. Essa aí é a classificação de um historiador, própria dos historiadores. Agora eu vou mostrar uma outra maneira de classificar, uma outra taxonomia. Muito comum no Brasil, que é a divisão das igrejas cristãs em dois grandes grupos, as católicas e as evangélicas. E entre as evangélicas, esses 4 subgrupos que a gente já falou na lição passada. Os tradicionais, as igrejas tradicionais históricas, às vezes também chamadas de protestantes ou reformadas, mas essa equivalência não é perfeita, não é certa, porque entre as tradicionais históricas estão os batistas históricos, batistas tradicionais, e os batistas tradicionais não são protestantes ou reformados, não vêm da reforma protestante. As igrejas pentecostais históricas, Assembleia de Deus, Congregação Cristã e Igreja do Evangelho Quadrangular, na ordem Assembleia de Deus, Igreja do Evangelho Quadrangular e Congregação Cristã na ordem temporal. As tradicionais renovadas, batistas renovados, presbiterianos renovados, metodistas renovados, ou metodistas wesleyanianos e outros. Neopentecostais, que a gente já falou, né, são as igrejas mais novas de orientação pentecostal. E a gente já falou tudo disso na lição passada. Então essa é uma outra classificação diferente da classificação dos historiadores. Essa aí é mais útil, apesar de que ela tem equívocos, mas ela erra menos. O slide 22 faz uma pergunta. Podem existir, faz uma pergunta, não, faz uma afirmação. Podem existir muitas outras classificações. Eu apresentei 2. Uma classificação típica de historiadores, uma classificação popular no Brasil, e pode ter várias outras classificações. Na verdade, as pessoas podem inventar tantas classificações quanto são os seus entendimentos. Então, praticamente cada um de nós pode fazer uma classificação própria. Então, podem existir, teoricamente, infinitas classificações. O slide 23, então, faz uma pergunta importante. Existiria uma melhor classificação? Uma que é mais exata, mais simples e não erra? Slide 24, a resposta é sim, existe. É a classificação bíblica. Slide 25, a classificação bíblica ela é muito simples. Ela diz que só tem 2 tipos de igreja. As igrejas do tipo Jerusalém e as igrejas do tipo Babilônia. Slide 26.
As igrejas do tipo Jerusalém são uma referência na Bíblia que equivale igrejas boas a igrejas, a cidade de Jerusalém. Esse é o texto que a gente já leu, e eu vou ler de novo, que mostra isso, é um dos textos que mostram isso. O autor de Hebreus, ele falando aos cristãos, né, Hebreus, ele fala assim, olha, vocês cristãos chegaram ao Monte Sião. Monte Sião é uma montanha, né, um monte dentro de Jerusalém. E é um outro nome para Jerusalém também. E a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Então, a igreja boa, verdadeira, a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, o corpo de Cristo, é chamado na Bíblia de Jerusalém. Então, Jerusalém, a cidade de Jerusalém, em especial a Jerusalém celestial, que é a Nova Jerusalém, mas de certa forma também a Jerusalém terrena, ela é um símbolo da verdadeira igreja. Outros textos estão em Apocalipse, quando João diz assim, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada pelo seu esposo. Ou seja, a noiva de Cristo, a igreja é tornada equivalente, e aí na verdade vai ser fisicamente igual à nova Jerusalém, ou seja, a igreja de Cristo vai morar nessa cidade que vai existir fisicamente. E também o outro texto que diz, ao vencedor, ao cristão verdadeiro, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá, gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que descia do céu, vinda da parte do meu Deus, o meu novo nome. É mais uma prova bíblica de que a cidade de Jerusalém ela é tornada equivalente à igreja de Cristo. A classificação de igreja do tipo Babilônia se refere à cidade de Babilônia. Então você vê em Gênesis 11:4, o seguinte versículo. Os homens disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue aos céus e tornemos célebres o nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra. É a cidade de Babel, né? A torre de Babel e a cidade de Babel. Babel e Babilônia é a mesma coisa. Babilônia é o nome grego de Babel. Então, Babel e Babilônia é a mesma coisa. Os gregos chamavam Babel de Babilônia, mas é a mesma coisa. Babel e Babilônia é a mesma coisa. Então, a cidade de Babilônia foi uma invenção humana com dois objetivos. Uma, construir uma torre que toque os céus, que chegue aos céus. Ou seja, inventar uma religião da cabeça dos homens. Não a religião que vem de Deus, que é a fé cristã, mas uma religião inventada pelos homens, ou seja, os homens fazem a torre que toca os céus. Não é Deus que vem até nós nos salvando. É os homens que, pelo seu próprio esforço, pelas suas próprias obras, pela sua própria competência, pela sua própria inteligência, pela sua própria riqueza, pelo seu próprio trabalho, por si mesmos, eles constroem uma torre que chega a Deus. Ou seja, é a religião falsa, a religião que o homem inventa. São as invencionices humanas, as heresias humanas, as mentiras humanas, as superstições humanas, as mitologias humanas. Uma falsa igreja. Então, Babilônia começa com uma falsa igreja. Mas veja que Babilônia também é uma cidade que foi feita para tornar famoso o nome dos homens. Ou seja, as falsas igrejas, ou as igrejas corrompidas, elas têm duas características. Primeiro, elas inventam um monte de coisas sobre Deus que não são verdade. É a torre humana que toca os céus. E segundo, as igrejas que são do tipo Babilônia, elas têm o objetivo de exaltar homens, idolatrar homens, enriquecer homens, empoderar homens. Isso é Babilônia. O slide 29 tem mais citações bíblicas sobre Babilônia. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo, vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, grande prostituta, que se haja sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. As igrejas corrompidas e falsas, elas são consideradas na Bíblia como uma prostituta. A igreja verdadeira é considerada como uma noiva virgem para o seu noivo, que é como devem ser as noivas, né? Idealmente, as mulheres devem estar separadas para os seus futuros maridos. Então, a igreja verdadeira de Cristo é considerada uma noiva virgem para o seu noivo Jesus. As igrejas corrompidas do tipo Babilônia são consideradas prostitutas.
que querem casar com o noivo Jesus, mas se deitam com vários homens por causa de dinheiro, por causa de riqueza. Se vendem, alugam seus corpos, né, no caso é a própria igreja, para se enriquecer materialmente e esperam serem assim prostitutas, achando que Jesus vai se casar com prostituta. Jesus não se casa com prostituta. O segundo texto, achava-se a mulher, essa prostituta, falsa igreja do tipo Babilônia, vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte, na sua testa, achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia a grande, a mãe das meretrizes, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. O slide 30 eu faço um esforço aí para mostrar para vocês como é que as 7 igrejas do Apocalipse, e mais 2, né, a classificação bíblica de católica e fiéis, se conjugam em relação a Jerusalém e Babilônia. Então, veja bem, a igreja de Éfeso, ela era 90% Jerusalém. Ela não tinha nada de Babilônia. Você vê Jesus, hora nenhuma, denunciando doutrinas falsas ou procedimentos errados, prostituição, idolatria, feitiçaria. Você não vê Jesus, hora nenhuma, falando isso para Éfeso. O problema de Éfeso é que ela abandonou o principal, que é o amor. Então, ela não tem nada de Babilônia, mas ela também não é 100% de Jerusalém. Já Esmirna é uma igreja 100% de Jerusalém, sem nada de Babilônia. Jesus não repreende Esmirna em nada. Pérgamo já é uma igreja que era 80% de Jerusalém, mas tinha 20% de Babilônia nela. Porque a Pérgamo, Jesus disse que lá tem doutrinas falsas, lá tem prostituição já. Então um pedaço de Pérgamo estava sendo corrompido já. Tiatira era o inverso. Tiatira tinha só um pouquinho de Jerusalém e muito de Babilônia. Das 7 igrejas, ela é extremamente corrompida. Só Laodiceia é pior, né? Que Tiatira. Sardes é uma igreja que não tem nada de Babilônia. Jesus não repreende doutrinariamente, nem o comportamento moral diretamente, mas mostra que ela é fria, morta. Então é uma igreja que perdeu muito de Jerusalém. É uma Éfeso muito piorada. Filadélfia é outra igreja perfeita, 100% de Jerusalém, 0 Babilônia. E Laodiceia, a pior de todas as igrejas das 7, é 95% Babilônia e 5% de Jerusalém. Por que eu ponho 5% de Jerusalém em Laodiceia? Porque tinha alguns cristãos verdadeiros lá. Mas a grande maioria não era. E esses percentuais não é o número de membros, não. Não é que tinha 5% dos membros corretos e 95% errado, não. Esses percentuais aí são, na verdade, quase que simbólicos, não leve muito a sério esses números. Não é exatamente esses números aí, né? Eu estou colocando aí esses números só para dar uma ideia de quantidade. É a quantidade de igreja boa e verdadeira que cada uma delas tem e a quantidade de igreja corrompida com falsidades e heresias que cada uma delas tem. Então, Laodiceia, você vê que ela é muito corrompida, né? Porque a igreja, muitas pessoas em Laodiceia diziam: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. É uma igreja, bem lembra uma prostituta, né? Que ganhou muito dinheiro com a prostituição e fala: eu estou rica, é isso que importa. Como que seria a igreja católica nessa classificação? É uma igreja que tem um pouco de Jerusalém ainda, 10%, e muito de Babilônia, 90%. É por causa desses 10% que a igreja católica ainda tem, é que tem verdadeiros cristãos lá dentro. E as igrejas fiéis? 100% de Jerusalém, 0% de Babilônia. E a grande Babilônia lá do Apocalipse? 0% de Jerusalém, 100% de Babilônia. Podia ter posto ela aí, né? Nem aparece aí uma igreja desse tipo, né? Mas a grande Babilônia, que é a forma de igreja final que vai existir lá na grande tribulação, no período de 7 anos ali, finais da humanidade, ela não existe ainda não. Só existe aí o começo dela. A igreja católica é o começo dela. Nesse sentido, a igreja católica pode ser dito que a igreja católica é o começo da grande Babilônia. Não é a grande Babilônia ainda, porque a grande Babilônia vai congregar todas as igrejas falsas numa religião mundial única, liderada, capitaneada certamente pela igreja católica, mas não só a igreja católica. E nesse tempo, essa grande Babilônia vai ser totalmente corrompida. Totalmente corrompida. Ela vai ser 100% Babilônia e 0% de Jerusalém, por isso que Deus vai destruí-la. O slide 31
faz aí uma escala em que a gente põe aí essas várias igrejas. Uma escala de quantos por cento de Jerusalém as igrejas têm. Então você vê que 100% de Jerusalém tinha Esmirna, Filadélfia, que é Jerusalém, que é uma igreja verdadeiramente batista, bíblica, nesse sentido. Éfeso caiu, já não é 100% de Jerusalém. Pérgamo caiu mais ainda, Sardes mais ainda, Tiatira mais ainda. A igreja católica atual caiu mais ainda que Tiatira, ou é quase igual a Tiatira. Eu acho que a gente pode até tornar equivalente ou muito próxima. Laodiceia é pior que a igreja católica, vai ser a igreja do fim, talvez no começo da tribulação, ou no fim desse período que antecede a tribulação. E, finalmente, a Grande Babilônia, ou Babilônia, uma igreja 0% de Jerusalém e 100% Babilônia. O slide 32 coloca para nós um detalhamento do que é uma classificação bíblica. O que é uma igreja segundo Jerusalém? É uma igreja que cumpre esses 9 princípios. No slide 32 você vê 5 desses princípios, e no slide seguinte, 33, você vê os outros 4, completando os 9 princípios. Então, voltando no slide 32, nós temos aí os 9 princípios que fazem você entender se uma igreja local, eu estou me referindo sempre a uma igreja local, eu não me refiro à igreja como um todo, porque uma igreja como um todo, a igreja invisível, a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, ela cumpre esses 9 princípios perfeitamente, porque ela é feita só de verdadeiros cristãos. Então nós não temos como analisar, ela é invisível, então não adianta eu tentar entendê-la, porque eu nunca vou vê-la, só Deus a vê. Então a única coisa que a gente consegue ver é a igreja local. É uma igreja que tem um endereço, tem uma placa, tem um hall de membros, tem pastores, tem hora de culto, tem um lugar que você vai, tem o dia do culto, a hora do culto, você conhece as pessoas ali, tem um hall de membros, né, tem uma placa, tem um nome, tem um CNPJ, tem um alvará de funcionamento, tem uma documentação, tem toda uma administração feita ali. Essa é a única igreja que eu e você conseguimos analisar, não tem jeito de analisar outras. A gente pode até pensar em denominação. Eu posso analisar denominações. Até pode. Denominação é um conjunto de igrejas locais. Mas é melhor, e eu estou focando aqui em analisar a igreja local. Uma igreja em que Jesus Cristo é o único Senhor da Bíblia é uma igreja boa. Uma igreja que Jesus Cristo não é o único Senhor, tem um bispo que é Senhor, tem um apóstolo que é o Senhor, tem um pastor que é o Senhor, tem um profeta que é o Senhor, tem uma profetisa que é o Senhor, tem uma apóstola que é o Senhor, tem uma bispa que é Senhor, já está sendo Babilônia, está caminhando para a Babilônia. Segundo, a igreja que tem a Bíblia como sua única regra de fé e prática é uma igreja de Jerusalém, mas é a igreja que começa a pôr um outro livro, o livro de Mormon, as publicações da Torre de Vigia, os livros de Ellen White, os livros do Edir Macedo, a tradição da igreja, o magistério da igreja, como em pé de igualdade com a Bíblia, ou até maior que a Bíblia, já é uma igreja que está caminhando para a Babilônia. Terceiro princípio, pessoas nascidas de novo e batizadas formam a igreja. A gente já viu esses princípios em lições passadas, eu não vou me deter tanto a eles. Aí estão os 9 princípios. É por eles que você julga se uma igreja é Jerusalém ou Babilônia. No slide 34, eu faço aí uma comparação entre o desvio máximo e um desvio intermediário de cada um dos princípios. O desvio máximo é quando a igreja está indo totalmente para ser Babilônia, 100% Babilônia. Então é um desvio máximo. Um desvio intermediário é uma igreja que ainda tem um pouco de Jerusalém, mas está caminhando para ser Babilônia. Você vê isso no slide 34, no slide 35, no slide 34 você vê isso. No slide 35 você vê uma posição saudável, uma posição de equilíbrio. Ou seja, uma igreja 100% de Jerusalém vai ter esse equilíbrio aí. Ela vai cumprir cada um dos princípios do jeito que eu escrevo aí. Então isso é uma igreja 100% de Jerusalém. A IBCL busca o tempo todo ser uma igreja 100% de Jerusalém. A gente persegue, né, busca esse equilíbrio o tempo todo. No slide 36 tem a continuação. No slide 37 tem aí um gráfico que a gente já pôs em lições anteriores, que eu mostro que, na verdade, a gente tem 2 formas puras de igreja, né? A linha azul embaixo, que são as igrejas que aceitaram os erros
que passaram a ser os erros católicos. Então é a Igreja Católica, a linha azul embaixo. A linha verde em cima é as igrejas que não aceitam erros, que são de acordo com a Bíblia. São as igrejas que eu estou chamando aí de fiéis, né? Tem vários nomes, apelidos, mas eu vou chamar de igrejas fiéis, ou igreja do tipo Jerusalém, enquanto a igreja azul lá embaixo é a igreja do tipo Babilônia. E depois de um tempo, houveram variações, tanto melhorando a Igreja Católica, a partir da Reforma Protestante, quanto piorando as igrejas fiéis. E hoje, na atualidade, a gente tem uma mistura de igrejas que são bem próximas de uma igreja fiel, como uma igreja presbiteriana, por exemplo, e igrejas que eram muito fiéis, mas foram se afastando. E tem algumas heresias já, não muitas, mas uma ou outra heresia, como, por exemplo, algumas Assembleias de Deus já têm algumas heresias. Né? A Igreja Assembleia de Deus é uma boa igreja, assim como a presbiteriana também é uma boa igreja, mas a presbiteriana ainda não ficou totalmente verde, porque ainda tem um ou outro erro teológico, como batismo de criancinhas, e alguns tipos de ideia que o pessoal chama de hipercalvinismo também, que isso é heresia, não é de acordo com a Bíblia. E algumas igrejas que eram muito boas, por exemplo, as Assembleias de Deus vieram das igrejas batistas. Algumas delas vieram das igrejas batistas. Mas se corromperam em algum ponto, já tem aceitando algumas heresias, tem algumas práticas erradas em algumas delas, não todas, mas em algumas tem, como profecias falsas e coisas desse tipo. Então nós temos hoje isso aí, é o estado atual. No slide 38, eu vou chamar a atenção para você que, na verdade, dos 9 princípios, o mais importante é o segundo, porque ele é o mais mensurável de todos. A Bíblia é o principal dos 9 princípios, porque é o mais mensurável de todos. O slide 39, na verdade, rearranja os 9 princípios, colocando a Bíblia como o primeiro, do qual todos os demais derivam. Então, essas setinhas puxando da Bíblia para baixo, diz o seguinte: Jesus Cristo ser o único Senhor da igreja, porque a Bíblia fala isso. Pessoas nascidas de novo e batizadas é que formam a igreja, porque a Bíblia fala isso. A igreja tem 2 ordenanças básicas, batismo e ceia, porque a Bíblia fala isso, ensina isso. A grande comissão é a missão da igreja, porque a Bíblia ensina isso. Todos os crentes possuem o sacerdócio universal, porque a Bíblia ensina isso. Entre as liberdades individuais está o livre exame das Escrituras e a liberdade de consciência, porque a Bíblia ensina isso. Deve-se manter a separação entre igreja e Estado, porque a Bíblia ensina isso. E a administração da igreja deve ser realizada com excelência e transparência, porque a Bíblia ensina isso. Então, na verdade, a gente poderia dizer que existe um princípio só. Um princípio só. Uma boa igreja, uma igreja do tipo Jerusalém, uma igreja bíblica. Bíblica. Então, se uma igreja for bíblica, quanto mais bíblica ela for, melhor ela é, mais Jerusalém ela é, mais uma igreja perfeita ela é. O slide 40 fala isso. O quão bíblica uma igreja é, define o quão Jerusalém a igreja é. Quanto mais bíblica uma igreja é, mais Jerusalém ela é. Quanto menos bíblica uma igreja é, mais Babilônia ela é. O slide 41 começa agora a tratar um pouco do que a gente se propôs a tratar no início desse estudo. E vou falar de coisas corretas em igrejas erradas. Por exemplo, a evangelização 2 a 2 de casa em casa. As testemunhas de Jeová e os mormons praticam isso, e isso é correto. Mesmo testemunhas de Jeová e mormons, sendo igrejas erradas, seitas, eles fazem coisas certas, e uma das coisas certas é isso aí. Você não pode aceitar o mal em sua vida. Você ouve isso no Universal do Reino de Deus. A Universal do Reino de Deus é uma igreja errada, é uma seita. Mas isso aí está certo. Tem outras coisas certas lá também, não é só isso aí não. Assim como tem outras coisas certas em testemunhos de Jeová e mormons. Você deve separar um tempo em sua vida para você se dedicar a Deus e às coisas de Deus. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, uma parte dela, a parte legalista dela, fala disso aí no sábado. E eles estão certos. Nós deveríamos pensar em fazer isso também. A irmandade ou a igreja é fundamental em sua vida. A parte exclusivista da congregação cristã e da igreja católica falam isso, e eles estão certos. A igreja é fundamental em nossa vida. Jesus cura ainda hoje. A Internacional da Graça de Deus e a Mundial do Poder de Deus são igrejas erradas também. Falam isso
e estão certos. Então você vê coisas corretas em igrejas erradas. Essa é uma das razões pelas quais as seitas prosperam. As seitas crescem. As seitas estão aí. E a gente fica se perguntando por que Jesus permite que elas existam. Uma das razões é porque, mesmo sendo seitas, igrejas erradas, elas fazem coisas certas. E essas coisas certas são importantes. O slide 42 fala agora de coisas erradas em igrejas corretas. Eu listo aí 8 coisas erradas em igrejas corretas. Hipocrisia, relativismo ético, frieza, manipulação emocional, tradição de homens, misticismo, proselitismo, demagogia. A demagogia, o mercantilismo está dentro de demagogia. Política na igreja está dentro de demagogia também. Slide 43. Eu classifico esses 8 erros em 4 grupos. Hipocrisia e relativismo ético são comportamentos morais corrompidos. Frieza e manipulação emocional são relacionamentos corrompidos. Tradição de homens e misticismo são doutrinas corrompidas. E o proselitismo e a demagogia é a grande comissão corrompida. No slide 44, eu mostro que a hipocrisia, a frieza, a tradição de homens e o proselitismo vêm de um egoísmo farisaico presente em igrejas corretas. Ou seja, dentro de igrejas corretas tem pessoas que agasalham em seus corações egoísmos farisaicos. Ou seja, são pessoas que pensam só em si mesmas, em levar vantagem para si, vão para a igreja para receber, para ser servido, para levar vantagem, para ganhar, pensa só em si, são egoístas, egocêntricos, mas posam de santos. Por isso eu falo farisaico. E aí você vê a hipocrisia desse pessoal, a frieza deles, a tradição de homens, eles dão muito valor à doutrina de homens, não à doutrina da Bíblia, não gostam de estudar a Bíblia. O proselitismo, gostam de buscar crentes em outras igrejas, tirar crente de uma outra igreja e trazer para a sua, o famoso pescar em aquário. E o estelionato religioso, que é outro grupo de coisas erradas em igrejas corretas, que traz o relativismo ético, a manipulação emocional, o misticismo e a demagogia. O estelionato religioso é quando as pessoas mentem para você na igreja. Eles não são baseados na Bíblia, eles mentem para você. O relativismo ético é quando fala assim, o que tem? Não tem nada a ver. O que tem um casal de namorado ter relações sexuais antes do casamento? Tem nada a ver, eles se amam, vão se casar mesmo. O que tem? Não tem problema nenhum. Isso é o relativismo ético. E outras formas de corrupção moral com o famoso o que tem e tem nada a ver. Na verdade, os líderes e as pessoas das igrejas que estão falando isso estão mentindo para você, estão fazendo um estelionato religioso, estão ensinando errado para você. A manipulação emocional, o emocionalismo, as emoções excessivas, para manipular você, para que você faça o que essas pessoas querem. O misticismo, que é uma fé corrompida, E dentro do misticismo estão as teorias da conspiração. E a demagogia, que é poder agradar você quase sempre com o objetivo de arrancar dinheiro de você. É o mercantilismo na igreja. O slide 45 fala o seguinte, e se nós tivéssemos coisas corretas em igrejas corretas, hein? As igrejas corretas tivessem evangelização de casa em casa, pode ser 2 a 2, ou pequenos grupos, ou células. Se as igrejas corretas ensinassem para as pessoas que você não pode aceitar o mal em sua vida, você tem que lutar contra o mal buscando o bem. Você deve separar um tempo em sua vida para se dedicar a Deus e às coisas de Deus, são os devocionais, seja num dia específico ou um pouquinho todo dia. A igreja, a irmandade da igreja é fundamental em sua vida, não seja um desigrejado, participe da vida da igreja, seja um servo na igreja. Se a gente ensinasse e praticasse o poder de Jesus para nos curar no corpo e na alma ainda hoje, e muitas outras coisas que a gente vê praticando em igrejas erradas, mas que são corretas, se a gente nas igrejas corretas praticássemos essas coisas corretas em plenitude. E se a gente juntasse com isso o altruísmo cristão, que é o contrário do egoísmo farisaico, e a verdade bíblica, que é o contrário do estelionato religioso, então nós teríamos igual, o resultado seria igual o céu na terra, que é o que uma igreja deve ser.
Nós da IBCEB perseguimos isso. É o nosso contínuo desejo e nós convidamos você que também tem esse desejo. Se quiser estar conosco, será uma bênção, serão muito bem-vindos. Vamos orar? Pai Santo, Pai Nosso, Espírito Santo de Deus, que nos conduz a toda a verdade. Ajuda-nos, Senhor, a entender completamente as coisas da igreja, para que nós sejamos tanto membros que fazem uma boa igreja existir, quando nós saibamos também escolher uma boa igreja para fazermos parte. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima.